Amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre todo aquele que confessou o seu glorioso nome. Peço que os queridos já preparem a escritura aí no capítulo 12 do livro do Êxodo. Este capítulo nós vamos ler daqui a pouquinho os versos 1º até o 14º. Esse talvez seja, junto com a ressurreição, é o assunto mais grave que as Escrituras tratam. É o assunto que a dita igreja emergente, que tem nascido, nos nossos tempos, uma igreja moderna, uma igreja progressista, tem combatido, porque é o cerne da própria vida. Ressurreição, que Paulo vai tratar muito em Atos dos Apóstolos. É impressionante como que a gente perde isso lá, Todo momento em que Paulo chega em algum lugar, ele vai tratar da ressurreição. E a morte do Filho de Deus. E nós temos insistido com a igreja em não encarar esses livros do Antigo Testamento, especialmente os 5 primeiros que fazem esse conjunto, do qual nós estamos examinando aqui, o Êxodo, como apenas um documento antigo e que não tem mais valia hoje. Não encarar como se fosse uma série de histórias para se contar apenas na igreja ou na classe das crianças e que não tem nada a ver com o nosso dia a dia, e como se não influenciasse a nossa própria existência, porque eles influenciam. Nós temos procurado os pastores, os presbíteros da igreja, desde do início dessa igreja aqui, do início dessa caminhada, apresentar essas grandes preciosidades. E eu, especialmente, ao longo desses 11 capítulos aqui do Êxodo, até agora vistos, e já caminhamos, tentado demonstrar que cada evento histórico, cada evento real, terreno que nós vimos e que nós continuaremos vendo, aponta para algo superior, de outro reino que está nos prometido. Aprender com os nossos irmãos da fé, lá do passado, conhecendo a Deus, seu ser, as suas obras, e o remédio que pode nos trazer paz em meio a este mundo louco que nós vivemos. Não perca essa oportunidade, queridos. É para isso que a gente congrega: orar, cantar, confessar, ter comunhão uns com os outros, mas especialmente ouvir a voz do Senhor. É o ápice, porque é daqui que sai o material, a substância para a gente poder aplicar em nossas vidas. Preste atenção no que temos visto e ouvido a cada domingo aqui e coloquemos em prática para aliviar essas cargas que nós temos sobre as nossas costas e que o mundo insiste em aumentar, seja por meio realmente do mal, da opressão, ou até por coisas lícitas como o entretenimento. Muitas vezes é um fardo que está sobre nós. Não somos mais escravos deste império que jaz no maligno. Já fomos retirados dele pelo Rei Supremo Jesus e estamos neste deserto rumando à verdadeira pátria. É a nossa história. Nós temos batido nessa tecla aqui constantemente. O livro do Êxodo é a nossa história, dessa caminhada aqui. Para vermos o quão abençoados somos e como estes 5 primeiros livros, do qual o Êxodo faz parte, esses livros mais antigos, nos valem muito, nós podemos ver esses ensinos refletidos na nossa própria confessionalidade. Essa semana eu estava estudando a confissão de fé e, ao mesmo tempo, arrematando o sermão, e vejo assim, gente, como que a própria estrutura dos nossos pais reformadores mantém essa estrutura bíblica. Por isso que a gente fala, a confissão de fé é a hermenêutica mais correta de se aplicar aos nossos dias aquilo que já passou. E eles seguem uma ordem tão preciosa. Nós vemos que desde Gênesis até Deuteronômio, Deus e sua palavra nos são apresentados, sendo-nos revelados os seus decretos eternos, e que ele mesmo, trazendo à existência todas as coisas, quer as coisas visíveis e invisíveis, destinou cada um em seu devido lugar, tanto os salvos, conhecidos também como eleitos na Escritura, nação santa, sacerdócio real,
povo de propriedade exclusiva de Deus, como também os que são destinados à danação eterna e à ira. A nossa confessionalidade vai seguindo isso, e Deus vai apresentando isso de Gênesis até o Deuteronômio, é como se fosse uma van premiere, né? Toda a história acontecendo. Vemos como Deus intervém abertamente em sua criação, por meio da sua providência, gerenciando todos os eventos que vão se sucedendo desde o início. Podemos saber o porquê o mundo é do jeito que é. Por que o mundo é mau? Temos acesso ao que aconteceu conosco e por que estamos neste estado de pecado e como estamos presos à nossa vontade que caiu e nós não podemos agir contra esta vontade má. Mas já em Gênesis também vemos que Deus tem um pacto, Ele tem uma aliança e Ele mesmo, Deus, é o mediador desse pacto, não cabendo a nenhuma criatura este ofício, o qual Ele incumbiu o Filho, o mediador. Este mediador proporciona redenção para aqueles eleitos que estão espalhados pelo mundo e pela história, por meio de um chamado que é operado pelo Espírito Santo, chamado este externo, e que é feito pela pregação do Evangelho, morte e ressurreição do próprio Cristo, mas que redundará em um chamado interno, no coração daqueles que o Pai elegeu e deu ao seu Filho. E como está este alto mistério longe de nós, nós não temos como saber quem é eleito, quem não é. O que nos cabe é pregar esse anúncio da morte e da ressurreição do Filho. Já em Êxodo, queridos, esse chamado ele é estreitado em uma nação formada daquilo que se chamaria Israel. Este povo seria uma grande parábola para o próprio mundo. Eles não possuem nada que Deus possa ter visto anteriormente para os escolher, para os chamar, para justificar, para adotar, santificar, operando a fé salvadora e dando o arrependimento. Mas nesse mesmo povo também nós veríamos muitos que não eram verdadeiros eleitos, verdadeiros israelitas, estando ali misturados aos que de fato pertenciam a Deus. E também vemos que os de fora de Israel, que mediante esse chamado, mediante ver a operação de Deus no meio daquele povo, podiam vir, se quisessem, e tomar parte dessa aliança. E deveriam se sujeitar a este Deus e se tornar como se fosse um natural do povo. É a nossa história hoje. Vemos que os que verdadeiramente foram salvos lá do Egito, no livro do Êxodo, mas não do Egito da terra, mas do Egito do pecado hoje, demonstrariam essa obediência, demonstrariam essa certeza, e Deus perseveraria neles, inclusive entregando uma lei, para que agora eles pudessem, depois de salvo, caminhar com ela e viver nessa terra da peregrinação que foi proposta para eles. A lei foi dada não para salvar, mas porque foram salvos. A lei é o presente de Deus ao povo salvo, para terem vida e vida tranquila. Vemos Deus em Êxodo, mas com muito mais ênfase em Levítico, instruindo o seu povo quanto ao culto, quanto aos sacramentos, quanto à sua moralidade ética. Em Números, vemos a instituição de uma civilização com magistrados, ordenamentos, propriedades, convivência, casamento, filhos, vida. Percebam que a nossa confessionalidade ela segue exatamente essa linha, de Gênesis até Deuteronômio. E Deuteronômio, finalmente, resume tudo o que se passou e apresenta a tão sonhada e esperada terra prometida. Aquele lugar que mana leite e mel, as delícias do Senhor, e que nos é prometido agora, irmãos. Nos é prometido um lugar onde o descanso que foi perdido será restaurado, esse descanso que a gente tem uma sombra dele hoje no dia do Senhor, no domingo. Esse descanso vai ser plenamente restabelecido, aonde a paz reinará e nunca mais haverá pecado. Essa é a história. Você que me ouve, você percebe a riqueza das imagens, das ilustrações, das metáforas que a gente tem em mãos. Então, se prepare, pois nós estamos agora num destes momentos cruciais, que é a instituição da Páscoa. Eis aí o Cordeiro de Deus. Vamos ler?
Êxodo 12, de 1 a 14, eu peço que a igreja, a uma voz e a bom som, leiam todos juntos. Assim diz a palavra do Senhor. Disse... Até aí, queridos. Muito obrigado. O nosso Deus, ele vem avisando aqui nos capítulos anteriores que Faraó não se sujeitaria às suas ordens, seria desobediente. Ele transgrediria a lei do Senhor. E esse é o ponto final, é o divisor de águas. Na última praga a gente viu que a escuridão foi instaurada, é aquele momento da cauterização plena. A pessoa não enxerga mais além de um palmo do nariz dela e acha que ela é dona da vida dela. Nós discorremos sobre isso aqui. O momento da plena desobediência é o momento em que a morte adentraria a casa de cada morador do Egito, levando o que havia ali de mais precioso nos seus lares, os filhos. Para que houvesse libertação, seria necessária a morte dos primogênitos. A espada entraria, queridos, nos lares do Egito e ceifaria a vida de todo o primogênito, do comandante, aquele que fazia a limpeza, do homem mais nobre àquele mais simples, do animal. Todo o primogênito seria ceifado. Este é o salário do pecado. A tentativa de fazermos a todo instante aquilo que a gente quer da nossa vida, ignorando as leis que já foram estabelecidas, criando uma vida paralela, fora da própria realidade criada, que tem este único fim: caminhar fora daquilo que Deus ordenou, é ser dirigido à morte. Conta-se que numa grande fábrica, meu pai me contou esse caso aqui onde ele trabalhou, um grande equipamento que valia milhões havia chegado naquela fábrica, naquela empresa, e que havia sido trazido até do exterior, e todos ali maravilhados, né, com aquela nova tecnologia que tinha chegado e que poderia trazer muito benefício ali para aquela empresa, para os trabalhadores.
e ninguém se atreveu a botar a mão no equipamento antes de estudarem minuciosamente o manual e consultar aquele que fez a máquina, ver as instruções daquele equipamento. Se um equipamento, querido, feito por homens, demanda tanto zelo e cuidado assim, o que dirá de nós, irmãos? Seres humanos criados e que têm o manual de instrução de como viver. E nós nos atrevemos a criar um manual paralelo e achar que não sofreremos dano nenhum. E eu falo aqui aos crentes, estou falando à igreja. Você não foi salvo por ter obedecido a este manual. Você foi salvo porque foi comprado. O manual é a bênção que deixou nessa terra, que Deus deixou nessa terra, para que os que foram comprados pudessem saber como viver, como operar esse equipamento aqui, seu corpo e a sua alma. Se então a morte entraria nas casas do Egito, por que o pecado que está sobre todos nós, todos os hebreus naquela época, e todos devem morrer por isso, por que eles escapariam dessa morte? Aí vem aquilo que João Batista disse, que a gente leu aqui no início. Eis aí o Cordeiro de Deus. Queridos, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Isso aqui é uma das pedras de tropeço da Escritura. É vida por vida. É rude. É visceral. É união com Deus ou não. Um precisa pagar, Deus não brinca, Deus não é moleque. E se não for o filho dele que se propôs a isso, você vai ter que pagar. Não há escapatória. Deus instruiu por meio de proposições inteligíveis e claras o que se deve crer e fazer para que a morte passe. Então, em primeiro lugar, queridos, vocês celebrarão comendo um cordeiro. A ordem é muito clara. A morte virá. Vocês celebrarão comendo um cordeiro. Nos versículos de 1 a 4, nós vemos que, em primeiro lugar, o Senhor definiu para que não houvesse a desgraça na casa dos hebreus e que o efeito do pecado pudesse ser sanado e corrigido naquele momento, eles deveriam celebrar com os seus, inclusive chamando outras famílias. A gente já vê os ecos, né? Anunciar que o anjo da morte vem. E se a família for pequena, chama a gente para comemorar junto. E, em princípio, parece estranho, irmãos, eu confesso. Comer para se livrar da morte? Qual que é o componente mágico ali da carne do cordeiro, né? Então, se nós temos um problema verdadeiro com Deus, vamos distribuir cordeiros aí pelo mundo e todos comerem cordeiros e serem salvos, né? E aí que está, queridos, a importância do ensino, da congregação, da revelação progressiva com a qual Deus vai agraciando o seu povo durante toda a história. A questão vai se aprofundando, e de cordeiros sendo mortos, aponta para uma substituição que deve ser feita. Alguém toma o lugar do culpado. Esse é o princípio. Se não houver alguém para morrer, vai morrer o primogênito da casa. Então, deve haver reconhecimento de culpa e fé que alguém substituiu o culpado e pagou por ele a tal ponto de comer da sua própria carne, para que passe a fazer parte da sua morte e também passe a fazer parte dessa libertação, parte da sua vida. O primeiro mês do judeu é Nissan, como é dito aí. Deus diz, esse vai ser o principal dos meses. E acontece em torno do nosso março e abril. E eis aí o motivo da chamada Semana Santa ser nesses meses. É justamente o momento da Páscoa judaica. Em segundo lugar, queridos, além de celebrar comendo um bicho, comendo carne, comendo um que morreria no lugar dos hebreus, porque senão os hebreus seriam ceifados pelo anjo da morte, Deus estabelece como deve ser este sacrifício, como prepará-lo, como ele deve ser feito. Versículos de 5 a 10. Vamos novamente lembrar, por favor. Êxodo 12, versículos de 5 a 10, em uma voz. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, poderoso
esse será o primeiro dia. No 10º dia, vocês vão pegar um cordeiro, que poderia também ser um cabrito. Cordeiro é o filhote da ovelha, e o cabrito é o filhote da cabra. Eles têm algumas diferenças anatômicas. Me veio até a curiosidade, né? Qual que é a diferença? Aí tem a diferença da cabeça e tal, mas aqui foi estabelecido que poderia ser um cabrito ou um cordeiro. Este animal que substituiria o povo hebreu e morreria no lugar deveria ser de até 1 ano e imaculado, sem defeito. Não pode ter defeito, não pode ter ruga, não pode ter nada que o acuse. Ele tem que ser íntegro. O melhor do rebanho deveria ser preparado e entregue ao anjo da morte. É a vida de cada hebreu que estaria sendo poupada. Então, qual é o preço da vida? Quanto vale uma alma? O melhor deveria ser entregue ali. Separaria no 10º dia do primeiro mês este animal e no 14º o mataria. Imolar, que significa shahat, é literalmente abater, matar. Mais à frente, nós vemos ordens mais específicas quanto formas e métodos do abate em si. Mas aqui é revelado algo impressionante. Além da carne que deve ser comida, o sangue tem uso aqui. O sangue desta vítima deve marcar o local da morada desta família. Um símbolo visível precisa aparecer para que o anjo da morte não adentre e leve o primogênito daquele lar. Versículo 7. A gente pode conferir aqui. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras. A ombreira é o marco da porta hoje. E na verga da porta, é a viga de cima da porta. Nas casas em que o comerem. Vamos abrir, queridos, Deuteronômio 12. Dá um pulinho na sua escritura, é um pouquinho à frente. Deuteronômio 12. Por que do sangue? A gente tem que passar esse sangue na porta. Qual o motivo? Deuteronômio 12, 23 a 25. Eu peço que leiam a uma voz. Deuteronômio 12, 23 a 25. Vamos a uma voz? Somente... Há um símbolo muito forte no sangue. O sangue leva a própria vida, e era proibido ao judeu comer do sangue, porque a vida estava ali. E é tão interessante que quando veio, abrindo um parêntese aqui, né, quando veio o verdadeiro cordeiro que João anunciou, o que o verdadeiro cordeiro ordena que se tome dele? O sangue. Bebam o sangue, porque a vida está no sangue. E quando forem comer da carne desse cordeiro, comam com pães asmos. Um pão asmo é um pão sem fermento, para lembrarem que eles não tiveram tempo de levedar a massa, pois saíram às pressas do Egito. Isso está explicado lá no versículo 39, que nós vamos ver posteriormente. Não há tempo de aguardar a fermentação da massa. Pães asmos, vocês estão indo embora rápido, saiam daí. E com ervas amargas, para se lembrarem dos fardos e pesos que como foram tratados no Egito. Lá no capítulo 1, 14, a gente vê isso lá. Os egípcios amargaram a vida dos hebreus, logo no começo desse documento. Então, queridos, além de celebrarem o grande livramento que Deus estava providenciando com um cordeiro que seria morto, e além de ter todo o estabelecimento de como deveria ser feito, não era da cabeça deles, mas Deus daria toda a instrução de como aquilo seria feito. Em terceiro lugar, nós temos aqui como o povo deve participar dessa festa. Nós temos uma festa, nós temos aquele que será sacrificado e nós temos aqueles que sacrificarão. Como que esse povo deve participar? Pressa, urgência, a morte vem nos abater. A morte vai abater aqueles que não têm o cordeiro. E assim o aguilhão vai ser quebrado. Vamos correr, vamos embora.
É assim, irmãos, na nossa conversão. Não olhe para trás. Deixe a antiga vida e rumem em direção àquele que fez a promessa. É esse o sentido aqui dessa pressa para sair do Egito, daquilo que tanto amargurou, tanto pesou e tanto oprimiu aquele povo. Não há tempo de planejar, de ver o que eu devo fazer para me livrar da morte. Estamos falando de vida aqui, queridos. Estamos falando de desgraça eterna. Saiam enquanto há tempo. É a peça, ou como a gente diz aqui no português, né, pechá, ou a Páscoa. É a primeira vez que essa palavra aparece nas Escrituras. E vai aparecer mais 71 vezes ainda, num total de 72 entre Antigo e Novo Testamento. Olha que interessante. Eu já trouxe alguns números para a igreja aqui, nas outras pregações, eu vou relembrar aqui. O Antigo Testamento ele tem em torno, eu vou arredondar, de 23 mil versos. O Novo, em torno de 8 mil. Então, é por volta de 25% o Novo Testamento, do volume, né, da Escritura, 25%, um quarto, o Novo Testamento, e 3/4 o Antigo Testamento. A palavra Páscoa aparece 47 vezes no Antigo Testamento e aparece 25 no Novo. Fala-se mais de Páscoa no Novo Testamento do que no Antigo Testamento proporcionalmente. É interessante. Mais de Páscoa é dito no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. Essa palavra peça vem de uma raiz primitiva que é passar, que significa literalmente pular, saltar, passar sobre. E por isso a explicação que nós vemos aqui nos versículos 12 e 13. Vamos lá, queridos, a uma voz? Capítulo 12, versos 12 e 13. Porque queridos, esse evento se tornaria o evento mais importante da história cristã, junto com a ressurreição. A morte do unigênito Filho de Deus, o verdadeiro Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, como João nos informa, aquele que é perfeito, imaculado e puro, o próprio Cristo, que é Deus, se entregando por nós. Queridos, vamos fazer algumas aplicações aqui, de muitas que a gente poderia fazer, mas já caminhando aqui para a gente fechar essa sessão. Em primeiro lugar, versículo 1. Deus está agindo no mundo, irmãos. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Deus vira para Arão e Moisés e fala assim: dizei, lá no Egito. Olha que interessante isso, né? Vocês vão lá no meio da morte do pecado chamar o meu povo. E é no mundo que nós anunciamos esse Cristo. É no trabalho, é na escola, é no dia a dia, com o vizinho, com a família. É neste mundo. Nós estamos no mundo. Não os tires do mundo, mas os livres do mal. É interessante que teve uma vez que eu e Mirka estavam debatendo, né, Gabriel, e chegando já aí na fase transitória, né, entre a adolescência, a idade adulta e tudo. E a mãe sempre segura mais, né? Sempre tenta colocar uma rédea a mais. E o pai quer que o filho desbrave, né? Vá para frente. E eu falei um negócio com a amiga, falei assim, a amiga está assim, mas tem as influências, né, e tudo. E a gente percebe, falei, bem, se hoje nós precisarmos de tomar conta do Gabriel e proibi-lo, naquilo eu nem me lembro o que era, nada ilícito não, viu, irmãos? E proibi-lo de fazer tal e tal coisa, o problema não é o externo dele, aquilo que ele aparenta, é o que está no coração dele. A gente pode trancar ele dentro de um quarto, se o coração não for tratado, já era. Nós não vamos ter chance. A gente pode proibir, mas o único que vai sondar o coração é o Espírito Santo. Então nós somos chamados a isso, a ir pelo mundo e anunciando este bendito Evangelho. Segunda aplicação, queridos, versículos 2 e 4. Existe um povo que deve celebrar a morte do Cordeiro e comer da sua carne, anunciando a outros e os convidando a esta celebração. Estando neste mundo,
nós temos a fórmula certinha do que fazer neste mundo. Anunciar que a morte vem, mas que há esperança. Olha o que o apóstolo João registra do nosso Senhor. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Jesus falou: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E ele volta a repetir: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Terceiro lugar, irmãos, versículos 5 a 10. Mas quem define como comer, como beber, como participar disso, não somos nós, não é a igreja, não é o mundo, é o próprio Cristo. Assim como há ordens claras no Antigo Testamento, hoje temos ordens claras para nós, o mesmo povo da aliança. Mudou-se o símbolo, é verdade, mas não mudou-se a realidade para a qual o símbolo apontava. Lá atrás foi um cordeiro, hoje é o pão e o vinho, mas a realidade é uma só. O Filho de Deus que foi imolado para substituir pecadores, porque senão nós precisaríamos passar pelo juízo. E Paulo, instruindo o povo de Corinto sobre esta ceia, mostra que o que eles estavam fazendo não era celebrando a ceia, ou celebrando essa libertação que Cristo trouxe. Paulo, no capítulo 11, eu acho interessante, ele já começa dando a sapatada no povo, né? Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Vocês estão bagunçando o negócio. Vocês podem estar celebrando o que vocês quiserem aí, mas não é a ceia. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. 1 Coríntios 11, 20 e 22. Há uma forma. Hoje nós temos esse movimento aí do individualismo, da privatização. Ontem nós tratamos com a UPA aqui, glória a Deus, sobre esse movimento progressista, esse movimento de esquerda que está infiltrando nas igrejas. E, em primeiro lugar, tirando a divindade de Cristo. Em segundo lugar, tirando o pecado do homem. Em terceiro lugar, matando completamente a transcendência. Cada um faz o que bem entende aos próprios olhos, o que interessa é sermos felizes, o que interessa é nos amarmos. Mas que amor que é esse? Não é o amor bíblico. Então, queridos, há a forma instituída para podermos participar. Não é da cabeça de cada um, nós estamos falando de céu e inferno, nós estamos falando de vida e morte. E o único que pode ter o controle disso aí é Deus, nós vamos deixar isso no controle da criatura? O que nós vamos esperar disso? Quarto lugar, queridos, existe uma marca nos que são de Cristo. O sangue derramado nos levará a produzir frutos para a glória de Deus. Eu já tenho batido nessa tecla, os outros pastores também. Qual é a marca? O que nós vemos daquele que diz que está coberto pelo sangue de Cristo? As obras. Cadê? Igual o Tiago diz, né? Você tem fé? Eu te mostro a minha fé com as minhas obras. Cada coisa no seu lugar. Crer e observar. A gente canta isso aqui. Tudo quanto ordenar. Aí a obediência tem valor. Porque mesmo envolta, a nossa obediência é muito envolta em fraqueza, em mazela, ainda em pecado, Deus não observa a nós, mas ao seu Filho amado. E essa marca ele vai receber, ele vai se agradar dela. Quinto, queridos, é Cristo todo, como Ele mesmo se apresenta, ou é nada? É o pacote inteiro, o Jesus todo da Escritura, ou então não é nada? Lá atrás o sacrifício deveria ser assado no fogo, não poderia ser cru, nem cozido, versículo 9, e era Ele todo, apontando para que a entrega a Cristo ela é total da parte daquele que se diz crente. Ou é Cristo por inteiro, como Ele se apresenta, ou é nada. Olha o que o nosso Senhor diz em Mateus 10.
Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 10, 35 a 39. Irmãos, não tem mais ou menos. É só até aqui, daqui em diante não é problema de Cristo mais, não é coisa que eu resolvo. Isso não existe no Evangelho. Ou a entrega é total, ou Cristo é dono da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua sexualidade, do seu dinheiro, ou ele não é nada. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que proveito, ou o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Mateus 16, 24 a 26. Não tem meias palavras, queridos. Perceba a profundidade do que Cristo pede para aqueles que se dizem os seus discípulos aqui. Como isso é maior do que comer da própria carne lá do cordeiro e fazer ali, né, das proteínas, dos sais minerais, parte do próprio corpo daquelas pessoas. O que Cristo nos propõe aqui é algo que vai muito além. É algo de levarmos verdadeiramente todo o nosso ser, todo o nosso pensamento, todo o nosso corpo à obediência ao jugo dele. Porque já não somos nós mais que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. O mandamento que Cristo nos dá hoje, como sendo o verdadeiro cordeiro que foi imolado, ele é muito mais profundo do que a gente comer meramente uma carne. Em sexto, em último lugar, o sinal é o sangue. Solus Christus foi um dos lemas da Reforma Protestante. Somente Cristo. Não há nada que se possa interpor entre a majestade, glória e santidade de Deus, além do próprio sangue de Deus. Eu fico abismado às vezes, e eu tenho muito medo dessa zombaria que às vezes surge, né, a arrogância que pode aparecer, porque nós temos no mundo espíritas, especialmente no Brasil, né, religiões afro, católicos, e eles tentam, de alguma forma, agradar a Deus. E eles pegam uma criatura debaixo do sol, criatura como eles mesmos, e tentam colocar e interpor a glória, a santidade e a pureza de Deus. Só que Deus vira e fala assim: é o meu próprio sangue que resolve. Isso é de uma ofensa, isso é de um assinte, que eu peço misericórdia a Deus. O Senhor abre os olhos. Por isso que Paulo fala, quando leem as Escrituras, falando dos judeus, isso se aplica ao mundo, leem como se um véu estivesse ainda na cabeça. E o Espírito Santo tem que vir tirar esse véu, para que a luz brilhe, e eles vejam a loucura que estão fazendo, tentando se achegar ao próprio Criador, por meio de outra coisa que não seja o próprio Criador. Deus providenciou redenção, o Cordeiro foi morto. Atos 20, 28, irmãos. Paulo, se despedindo dos efésios, dos presbíteros, eles se abraçam na areia da praia, sabendo que Paulo ia ser capturado, e Paulo falando: eu tenho que ir. É o propósito, o Espírito Santo mandou ir para Jerusalém, eles vão me prender. E aí Paulo vira para esses irmãos e fala assim: atendei, falando com os presbíteros, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. De quem que é a igreja, irmãos? A igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. É a afirmativa mais clara. Deus derramou sangue. E eu vou colocar outra coisa no lugar. Quando Cristo apontar em glória, queridos, no dia do juízo, a quem você vai apelar? Ao verdadeiro cordeiro ou a uma criatura debaixo do sol? Mesmo você que me ouve, mas não crê,
Pode ter algum visitante, eu não o vislumbrei. Quando a coisa deixar de ser um ato de fé, hoje nós vivemos pela fé, mas quando este ato de fé passar a ser um fato, quando Cristo apontar, eu imagino os ímpios olhando para o céu e falando assim, é verdade. Agora não precisa fé mais. Deus, ele não é um objeto de fé dos anjos. É um fato. Para nós, Deus é um objeto de fé. Nós vamos caminhando em relação àquilo que ele nos dá e mediante o seu testemunho do Espírito Santo. Faça um exercício mental. Quando ele for um fato, o que você vai dizer? Especule. O que você vai dizer? Pode ser até que se lembre que foi dado alertas, que você escutou na igreja. Pode ser até que você tente clamar ao Senhor. Mas como que a sua vida, como o seu dia a dia não testemunhou a sua palavra, isso não vai adiantar mais. Agora é fato. Você negou a Cristo diante dos homens e ele afirma em Mateus 10:33, ele te negará diante do Pai. Ele é um ser relacional. Deus não é uma entidade etérea, uma ideia, uma ideologia. Deus é uma pessoa. E ele se relaciona nesse nível. Você me negou diante dos homens, eu te negarei diante do Pai. E assim será. Aos queridos irmãos que ouvem agora este sermão, que mesmo aí em meio a muita luta, muita decepção, prossigamos, queridos. O êxodo está sendo preparado. Lá no versículo 29, o anjo vai vir. As instruções estão sendo dadas. Abrace o Cordeiro de Deus. Eu imagino aquele povo lá na terra hostil, escravizados, tomando um carneiro e confiando na palavra do Senhor. Vamos fazer isso que o Senhor mandou fazer. Vamos colocar o sangue. Aquela noite em que nenhum cão rosnou no arraial dos hebreus, é a nossa noite de paz. A tradução NVT, eu gosto muito dela, de fazer minhas devocionais nela, diz assim, esta é a noite do Senhor. Interessante, eles traduziram o texto. Esta é a noite do Senhor, a noite do Êxodo. E me lembra muito aquela noite que Jesus suou sangue no Monte das Oliveiras, sozinho antes da crucificação. Esta é a noite do Senhor. E ele sozinho, intercedendo por nós. Cristo nos marcou, queridos. Vamos caminhar. Vamos prosseguir, somos um corpo nele. Está desanimado? Busque um irmão, busque um pastor, um presbítero, um diácono. Persevere, essa obra foi consumada. Caminhemos juntos como o corpo de Cristo. Sozinho não dá, e sozinho não existe. O Cordeiro, ele é partilhado na comunhão do povo de Deus. E assim nós continuamos na próxima oportunidade que nós tivermos. Vamos ficar de pé? Reverendo Giovan, o senhor impetra a bênção para nós?